Fala, concurseiros! Professor Alan aqui na área para nós darmos início a uma sequência de vídeos que eu vou trazer aqui no canal com foco no concurso da Polícia Federal. Temos aí um mês, exatamente um mês para a prova, né? Exatamente no dia 27 de julho, eu estou gravando hoje 27 de junho, primeiro vídeo aqui dessa série. Então nós teremos aí alguns vídeos resolvendo questões da banca Sebrasp, com esse foco na Polícia Federal, tá? Eu vou trazer aqui não só questões do último concurso que nós tivemos, mas também questões recentes da Sebrasp que tem provas com o mesmo perfil, com o mesmo tipo de conteúdo que nós encontramos lá no edital. Então, se você está se preparando para esse concurso, já te convido aqui a acompanhar o canal, porque eu tenho certeza que teremos aí muitas dicas que vai te ajudar na hora da prova, beleza? Então, vamos aqui começar resolvendo a nossa primeira questão de hoje, onde nós temos o seguinte, ó. Essa questão ela caiu exatamente aqui no último concurso, ó, 2021, da Polícia Federal, e ela diz o seguinte: acerca de computação em nuvem, né, e o termozinho em inglês, Cloud Computing, julgue o item subsequente. Aí nós temos o seguinte, ó, as desvantagens da Cloud Computing incluem a inflexibilidade. Pessoal, olha só, antes mesmo de continuar aqui a leitura da nossa questão, eu já tenho uma observaçãozinha para fazer para vocês, que é o seguinte: provas da Sebrasp, a gente tem que ter um cuidado a mais na leitura do enunciado. Por quê? Não é uma prova que nós temos aí alternativas. Então, a possível pegadinha ou as palavras-chave, ela está no próprio enunciado. Então, a gente vai lendo ali com uma lupa, tentando identificar palavras que possam tornar aquele item errado, tá? Ou então palavrinhas que requerem uma atenção especial. Então, à medida que a gente for fazendo a leitura aqui, eu já vou marcando com vocês essas palavras que vão tornar o item ou errado, ou então que reforçam, né, o que a questão está dizendo para tornar o item correto, beleza? Então aqui, primeiro, ele está falando a respeito aí da computação em nuvem, e ele começa falando sobre desvantagens, tá? Coisas aí ruins que eu tenho quando eu uso, por exemplo, a computação em nuvem. Então ele está dizendo que uma das desvantagens da computação em nuvem inclui a inflexibilidade. Aqui já mora o problema, tá? A gente vai já desenvolver essa ideia aí. Mas vamos continuar. Ó. Inclui a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há a possibilidade de ajustes de escala de acordo com a evolução das necessidades no mesmo contrato. Isso aqui, ó, já vou marcar o gabarito de cara, ó. Isso está errado. Alan, mas por que está errado? Olha só, ele está falando justamente uma característica que é o contrário do que nós temos na computação em nuvem. A computação em nuvem ela vai se caracterizar pela sua flexibilidade. Em que sentido? Quando você contrata um serviço de nuvem, nem sempre você vai manter o uso daquele serviço da mesma maneira. Como assim, Alan? Imagina que você contratou um serviço de nuvem da Google para você ter ali um armazenamento de 100 gigabytes, para você salvar aí os seus arquivos, arquivo de uma empresa, e chega um momento que você percebe que aquele espaço ele é insuficiente. Então, o que é que você pode fazer? Sem nenhum problema, você vai lá na plataforma e você pode migrar para um outro plano. Você pode solicitar agora mais armazenamento. E o contrário também é verdadeiro. Se você contrata um serviço de nuvem e você percebe que você não está utilizando todo aquele recurso, seja de memória, seja de processamento, dos servidores que estão ali à sua disposição, você pode voltar para um plano mais básico. Então, existe sim a flexibilidade, onde, a partir do momento que você contrata aquele serviço, é possível você fazer certos ajustes. E aqui eu já chamo a atenção para vocês para dois termos que nós encontramos aí relacionados às características da nuvem que aparecem bastante em prova, que é o contexto de escalabilidade, tá certo? E o conceito de elasticidade. Vamos mostrar aqui os dois para você entender, tá? Essas duas palavrinhas, elas aparecem bastante, muita gente acaba confundindo esses dois. Então, a gente vai agora aprender a fazer essa diferenciação entre esses dois conceitos que tem tudo a ver com essa característica de flexibilidade que a questão está trazendo. Né? Na verdade, que ela está trazendo o erro, que ela está dizendo que é inflexível, tá? Então, vamos lá. A nuvem, ela possui essa característica que é a elasticidade. O que é essa elasticidade? A palavrinha-chave está aqui, ó.
é um ajuste automático dos recursos, tá? Os serviços de nuvem, eles têm que ter essa capacidade de ajustar ali automaticamente de acordo com a demanda, tá legal? Então, essa palavrinha-chave, ó, ela está ligada à elasticidade. É um ajuste automático dos recursos que você contratou de acordo com a sua demanda. E isso pode ser tanto para mais, ou seja, ele pode aumentar o uso desses recursos, ou ele pode diminuir. E isso vai acontecer em tempo real. Por quê? Porque é uma situação que tem que ser atendida naquele momento. E aí, nada melhor do que a gente pegar esse exemplo aqui, ó, para você entender como é que funciona isso. Então, imagine que você tem uma loja virtual, né? Para a loja funcionar, você tem que ter um serviço que hospede a sua loja de maneira online, ou seja, você precisa de um serviço de nuvem, tá? Sempre que você encontrar a palavra nuvem, é só você lembrar que isso aqui é sinônimo de internet. Então, quando eu falo de um serviço de nuvem, nada mais é do que alguma plataforma que oferece para mim um serviço online, né? Então, nesse exemplo aqui, você vai usar para hospedar a sua loja. Então, chega o período aí de Black Friday, o que é que vai acontecer? Muitas vezes vai ter uma explosão ali de acessos no site, né? Então, você acaba tendo aí, ó, um número de acessos muito maior do que o comum. Ele acaba disparando. E aí, automaticamente, as ferramentas de nuvem, elas conseguem medir esse tráfego. Quando ele sobe, o que é que vai acontecer? Automaticamente, ele aumenta o recurso dos servidores, do processamento para poder atender essa demanda e o site não cair, ou seja, o site não ficar fora do ar. E aí, quando volta ao normal, passou o período aí da promoção, o que é que vai acontecer? Ele também automaticamente reduz os recursos, né, evitando aí esse desperdício. Então, ela não vai funcionar de uma maneira linear, né? Ó, quando você contrata um serviço de nuvem, ele não funciona assim como uma linha reta. Ele vai, na verdade, oscilando. À medida que você precisa de mais recursos, ele aumenta, quando diminui, ele reduz. Então fica essas ondas aqui, ó, combinando justamente os recursos que estão parados, ociosos, com a falta de recurso. Então tá faltando recurso, ele aumenta. Agora o recurso está ocioso sem funcionar, ele diminui. Isso é o que nós chamamos de elasticidade e é uma característica da computação em nuvem, tá? Ela vai se adaptar sozinho à demanda. Agora, é diferente, embora sejam conceitos um pouco parecidos, de escalabilidade. As bancas adoram trocar esse significado. Quando eu falo de escalabilidade, eu também estou falando em aumentar ou diminuir os recursos, tá? Você pode aumentar, você também pode diminuir os recursos, só que você vai fazer isso de uma maneira planejada. Essa é a diferença, tá? Aqui você vai trabalhar com um planejamento para atender a sua demanda. Então, como é que funciona isso? Você percebe a mesma situação lá da loja, né? Você percebe que a sua empresa está crescendo. Então, cada dia mais vai aumentando os clientes. Então, você já tem uma projeção. Quando você projeta que, por exemplo, daqui a um ano você vai precisar do dobro de espaço, o dobro de processamento, né, de recursos para o site continuar funcionando, você planeja adicionar esses recursos. Você vai se planejar para aumentar o número de servidores, aumentar a capacidade de um banco de dados, porque tudo isso é limitado, não existe esse serviço que é ilimitado. Você contrata e existe um limite. Então, se você percebe que está chegando aqui naquele limite, o que é que você vai fazer? Você já se antecipa e já faz essa upgrade, ou seja, essa atualização aí do plano, beleza? Então, é a capacidade de crescer ou de encolher, mas aqui nós estamos falando de um planejamento. Então, perceba que a diferença na hora de você marcar se é escalabilidade ou elasticidade é o que a questão vai dizer. Ocorreu ali um aumento pontual devido a uma demanda, aconteceu em tempo real. Opa, então é o efeito de elasticidade. Agora, se falar que a empresa está prevendo um crescimento e vai solicitar um maior número de servidores, de memória, de banco de dados, aí ele já está falando da característica chamada de escalabilidade. Agora, tanto a elasticidade como a escalabilidade, ambas são exemplos de quê? De flexibilidade, ou seja, são serviços flexíveis à medida que o cliente pode necessitar de mais recursos ou até mesmo reduzir se ele não estiver utilizando. Por isso que a nossa questão aqui, ela é o quê? Errada, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Ela está errada. Por quê? Porque ela diz o contrário, ó, que é inflexível, que você não pode fazer esse ajuste justamente às suas provisões, né? Quando eu falo provisionamento,
é você já, digamos assim, separar aquilo que você vai utilizar, né? Provisão é você deixar ali já guardado o que você vai usar de recursos, tá? Então, há sim essa flexibilidade, e ele ainda reforça esse erro quando ele diz que não há possibilidade de você fazer esses ajustes após você fazer a contratação, tá bom? Então, sem dúvidas, nosso gabarito aqui é errado. Vamos aí para a próxima questão, também da Polícia Federal e também sobre computação em nuvem. Agora ele vai falar a respeito das plataformas como serviço, né? Ele diz aqui, ó, o PaaS. Esse termozinho aqui, pessoal, ele diz respeito a isso aqui, ó. Esse finalzinho aqui, ó, as service, é o que significa essas três letrinhas aqui, traduzindo para o português é isso aqui, ó. É alguma coisa que eu estou oferecendo como serviço. Então, por isso que você vai ter o SaaS, você vai ter o PaaS, você vai ter o IaaS. Ou seja, o que está indicando o serviço que eu estou contratando é a primeira letra. Se é um I de infraestrutura, se é um P de plataforma e se é um S de SaaS. Então, se tem diferentes siglas, é claro que existem diferenças entre os serviços. Então, é isso que a gente vai analisar aqui na questão. Então, vamos lá. A PaaS, plataforma como serviço, contém os componentes básicos da IT, né? Ou traduzindo, tecnologia da informação, na nuvem, e oferece o mais alto nível de flexibilidade. Então, percebe que até aqui mesmo ele contradiz o que ele disse na questão anterior, né? O mais alto nível de flexibilidade e de controle, de gerenciamento sobre os recursos de tecnologia da informação no que diz respeito à computação em nuvem. Então, o que ele está te dizendo é o seguinte, olha só, em termos de você conseguir controlar e você conseguir gerenciar os recursos da nuvem, o PaaS é o que está no maior nível, ou seja, é o que você tem mais controle e o que você tem mais gerenciamento. E isso está errado. Isso está errado e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então já vou marcar aqui também, ó, como errado, mas vamos entender aqui o porquê que está errado. Quando eu falo sobre esses modelos de serviços, né, como eu disse para vocês, ó, a gente tem até outros, tá? Mas os três principais que aparecem, inclusive, em questões de prova são esses: o SaaS, o PaaS e o IaaS. O que é que acontece? O SaaS refere-se a você ter um software como serviço. Aqui, a empresa de nuvem, né? Aí você tem Google, Microsoft, Amazon, enfim, várias empresas, Oracle, elas vão ofertar esse tipo de nuvem onde elas já têm o programa, ela já tem o produto final pronto, ela já tem o software e ela vai liberar para você apenas o quê? Usar. Então, o seu controle aqui, ele é mínimo. Ó, aqui, tá vendo que do lado eu tenho esse gráficozinho aqui, essa linha do controle? Então, aqui em cima é o menor controle que eu tenho. Por quê? Porque já está tudo feito, já está tudo pronto. Eu só vou poder o quê? Usar. Então, você não gerencia nada. Você não controla nada. Você usa. As suas configurações ali no programa são mínimas. É só mudar ali um idioma para português, mudar uma cor, uma besteirinha ali. Mas você não pode, por exemplo, desinstalar o programa. Tá certo? Nesse modelo aqui. Agora, o PaaS, ele já está aqui, ó, no meio, tá? No meio dessa linha de controle. E aqui eu já sei que está errado, porque ele disse que o maior controle era o do PaaS. É errado. O maior controle vai ser o do IaaS e a gente vai já entender, tá bom? Então, quando ele fala, ó, de uma plataforma como serviço, qual é a diferença? Aqui ele vai te disponibilizar um ambiente para você desenvolver um programa. Então, aqui a ideia é que você vai criar o seu programa. As empresas contratam esse tipo de nuvem para que elas tenham um ambiente onde elas podem desenvolver os seus aplicativos. Então, perceba que o controle aqui ele já é um pouco maior. Por quê? Porque sou eu que vou criar o programa, eu que vou dizer como é que ele vai funcionar. Tá entendendo? Agora, na infraestrutura, aqui você já vai contratar da empresa de nuvem somente a parte de, o nome já está dizendo isso, de infraestrutura. Você vai contratar os servidores, você vai contratar algum serviço de backup, a estrutura de hardware, de redes, de armazenamento, mas todo o sistema vai ser criado por você. Então, neste exemplo aqui, você tem o maior controle de todos, tá certo? Mas aqui, ó, desenvolvendo um pouquinho mais essa ideia, aqui de imediato você já extrai essa informação, tá? Ó, aqui tem o menor controle é o SaaS, aqui tem o maior controle, aliás, o que tem o controle intermediário, né, é o PaaS, e o que tem o maior controle é o IaaS, tá bom? Não esqueça disso. Agora,
Para ficar mais claro esse entendimento, é só você pensar o seguinte, ó, quando a gente fala sobre esses modelos de serviço, você pode comparar, por exemplo, com o ramo imobiliário, né? O ramo de casas, de prédios, apartamentos. E aí você encontra justamente três situações distintas quando a gente está falando de casas, de apartamentos. Por exemplo, existe uma possibilidade de você alugar uma casa ou um apartamento já todo mobiliado, tudo pronto, né? Existem alguns países que isso é até mais forte, né? Existem aí modelos já só para, por exemplo, mercado de estudantes, né? Estudante a gente sabe que não tem muito dinheiro, não tem imóvel, não tem nada, né? Tá começando ali a vida, mas muitas vezes vai se mudar para uma outra cidade para estudar, então há a oferta de casas ou apartamentos que já estão o quê? Mobiliados. Então o inquilino ele vai chegar apenas para usar. Ele não precisa mexer na estrutura, ele não precisa comprar nada. Chega lá, já tem cama, geladeira, micro-ondas, tudo, né? Então, esse seria o exemplo de quem? Do SaaS. Ou seja, a empresa ela já oferece para você um sistema com os aplicativos prontos para você usar. Aqui eu estou falando, por exemplo, de programas como o Gmail, que é o e-mail da Google. Eu estou falando, por exemplo, do Google Workspace. Né? Se você, por exemplo, usa Workspace. Se você usa o Google Docs, o Google Planilhas, o Google Slide, se você usa aquele Google Formulário, tudo ali são serviços online, ou seja, serviços de nuvem que já está pronto, é só você usar. A Microsoft, ela também tem as suas ferramentas. Então, você tem lá o chamado Microsoft 365. Aqui a gente está falando do Word, do Excel, do PowerPoint, tudo online. Então já está pronto, você chega lá só para usar. É o mesmo exemplo aí de você chegar numa casa toda mobiliada. Chegou lá, é só morar, é só fazer o uso lá do que já tem. Agora, o PaaS seria até o exemplo mais comum que a gente encontra, né? Quando você vai alugar uma casa, geralmente tem o quê? Só a estrutura ali básica, né? Paredes, porta, janela, teto. Mas a parte para realmente tornar aquilo ali habitável, ou seja, para você fazer uso daquele negócio, você vai ter que adicionar. Você vai ter que trazer os móveis, você vai ter que trazer o mobiliário, tá certo? Então seria mais ou menos o exemplo de quem? Do PaaS. O PaaS ele tem uma plataforma, só que o programa que vai ser o produto final é você que vai desenvolver. É você que vai criar. Então essa palavrinha-chave ela está sempre ligada à plataforma. Quando ele falar de um tipo de nuvem usado por desenvolvedores de software, programadores, então vai ser nesse sentido aqui de contratar um serviço chamado PaaS. E nós temos ainda a terceira situação, que é o quê? Você construir tudo do zero. Aqui eu não tenho nada, não tenho parede, não tenho teto, não tenho fundação, nada. Você simplesmente tem um terreno e você que vai criar tudo do zero. Aqui é justamente esse modelo que você contrata a infraestrutura. Você chega lá na Google, diz assim, ó, Google, eu sou uma empresa de stream. Vamos imaginar que você vai concorrer aí com a Netflix. Você vai montar a sua empresa para distribuir filmes, séries. Só que você não vai sair por aí comprando servidores, montando data center no mundo todo, né? Isso se você quiser abranger o mundo inteiro. O que é que você faz? Você já chega numa empresa que já tem essa infraestrutura. A Google, ela tem data centers espalhados no mundo todo, no Brasil, no Chile, nos Estados Unidos. Então, o que é que você faz? Você aluga essa infraestrutura e você leva o que você tem para oferecer, que é o seu sistema, a sua a plataforma de filmes, os seus bancos de dados, tudo. Então, seria a mesma coisa de um terreno. Você compra ali o terreno e é você que vai construir tudo. E aqui, perceba que você tem um maior controle. Da mesma forma que se você tem uma casa que já está pronta, construída, você pode só botar ali os móveis. Tem um certo controle? Tem. Você pode escolher qual é o móvel, você pode pintar a cor da parede. Agora, quando você constrói do zero, não, aí é você que controla tudo. Como vai ser a planta do imóvel, se vai ser duplex, se vai ter piscina, é você que está criando do zero. Por isso que a infraestrutura, ela traz o maior controle nos modelos de nuvem, tá certo? E aqui nós temos justamente, ó, essa ideia até mais detalhada, tá, pessoal? Quando você olha, por exemplo, para um sistema de computador, você vai ter essa estruturazinha aqui, ó. Aqui embaixo você vai ter o hardware, que é a parte física. Então aqui eu estou falando de quem? Memória, processador, disco rígido, a parte de redes, toda essa infraestrutura a gente considera como hardware, né? Aí sobre o hardware funciona o nosso sistema operacional, sobre o sistema operacional estão os nossos aplicativos e só no final é que vem aí a figura do usuário. Então, quando você fala
de sistemas que funcionam localmente, uma empresa ela resolve colocar aí um servidor na sua empresa, né? O servidor é dela, ela compra o maquinário e tudo. O controle de todo o sistema é de quem? É da empresa. Aqui, quando eu falo você administra, eu estou falando da empresa que administra, tá certo? Agora, quando você vai para a nuvem, que já começa aqui, ó, a partir dessa barrinha aqui, já é os exemplos de nuvem, né? Você começa a perder esse controle. Então, por exemplo, no modelo de IaaS, eu vou controlar tudo? Negativo. Mas ainda é o seu controle maior, porque você ainda controla os aplicativos, os dados, máquinas virtuais que você precisa instalar, middleware, que são programas intermediários entre a máquina virtual e o sistema operacional, ou seja, até o sistema operacional você está controlando. Agora, a virtualização de hardware, os servidores, o armazenamento e a rede, quem controla? É o provedor da empresa que te vendeu aquele serviço, tá certo? Já no PaaS, olha como o seu controle ele é bem menor, só está no aplicativo que você está desenvolvendo e nos dados. O restante, ó, tudo isso aqui é agora controlado pela empresa que você contratou. E no SaaS, como eu disse para vocês, ó, seu controle aqui é praticamente zero. Aplicativos, dados, máquina virtual, middleware, sistema operacional, tudo vai ser controlado pela empresa. Por um lado, sua responsabilidade diminui, né? Então, se der se der algum problema, quem tem que resolver é a empresa lá, Google, Microsoft, mas, em compensação, você também perde o gerenciamento desses recursos, tá certo? Então, nessa questãozinha aqui, ó, nosso gabarito está errado. Para estar correta, aqui teria que vir quem? IaaS, ok? Ela sim tem o maior nível de flexibilidade de controle de gerenciamento sobre os recursos. Tá legal? Vamos aí para a questão agora 3. Ainda da Polícia Federal de 2021, mas agora a gente vai falar a respeito de proteção e segurança. E aí a gente tem o seguinte, ó. Denomina-se backdoor a situação em que o usuário, ele está falando do backdoor, aí ele diz que é a situação que o usuário sofre um ataque onde os seus dados são criptografados, ou seja, ficam inacessíveis. E então exige-se desse usuário um pagamento de resgate para o reestabelecimento do acesso aos dados. Pessoal, quando a questão falar sobre um malware, que é um malware ou malware, né? É um programa malicioso. Programa malicioso. Você pode simplesmente dizer que é um programa do mal. Tá certo? Este programa malicioso, no caso também, na questão, ele falou que é um ataque, tá certo? Pode também vir assim, né? Mas, de fato, ele é um malware. Que ele sequestra os dados, ó, sequestra os dados e cobra um resgate toda vez que você encontrar essas duas relações, um sequestro mais um resgate. O nome do ataque ou do programa aqui não é backdoor. Vai ser o que nós chamamos de ransom. E aqui você vai escrever o ransom assim, ó, com um cifrão. Por quê? Porque você lembra justamente que está cobrando um resgate, ou seja, um pagamento. Então ele escreve, ó, ransomware. Beleza? Esse é o programa. Então aqui está errado. Não é backdoor. Tá? Então o nosso gabarito aqui também está errado. E aqui só para a gente relembrar esses pontos, né? Ó, quando eu falo de backdoor, na verdade, isso aqui, o significado literal de backdoor é porta dos fundos. Alan, mas o que é que isso tem a ver com a informática e com a segurança da informação? O que acontece é que no seu computador, o acesso de um computador a uma rede, inclusive à internet, ele se dá através de uma espécie de autorização. No nosso computador, nós vamos ter um programinha chamado Firewall. Talvez você já tenha estudado sobre isso, né? Ó, nosso Firewall, ele funciona como se fosse uma barreira. Então, qualquer que seja o programa, vamos imaginar que você está usando aí no seu computador o WhatsApp. O WhatsApp, para acessar a rede, ele precisa passar pelo firewall. E o firewall ele vai checar as portas do seu computador. Essas portas, ele vai ter ali uma numeraçãozinha de cada serviço que você está usando,
para saber se passa ou não. É como se fosse um código de autorização. Então, quando você acessa, por exemplo, um site, a porta para você acessar um site é a porta 80 ou a porta 443, tá? Então, se o firewall tiver liberado essa porta, você consegue acessar um site. Se tiver bloqueado, aí ele barra aquele programa ou aquele serviço, tá? A mesma coisa acontece quando vem alguma informação da internet. Então, se está vindo uma informação da internet ou de uma rede para o seu computador, tem que passar pelo nosso firewall e ele, de novo, vai verificar se está ou não autorizada aquela porta. O que é que acontece? Às vezes, você é vítima de uma invasão no seu computador. Só que aquele invasor, ele tem um acesso ali temporário. Pode ser que caia a conexão, pode ser que você desligue o computador, aconteça alguma coisa e ele não vai mais conseguir acessar a sua máquina. Então, para garantir o retorno dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai instalar um programinha no seu computador e este programa ele vai liberar uma porta que deveria estar fechada. Por exemplo, uma porta para acesso remoto ao seu computador, para desbloquear um programa que pode causar danos. Então, o backdoor, ele é um programa malicioso que ele vai garantir ou ele vai permitir o retorno do invasor ao seu computador. Beleza? E ele geralmente ele é incluído no seu computador pela ação de outros programas maliciosos. É muito comum vir um backdoor dentro do que nós chamamos de cavalo de Troia, que é outro malware, né? Que vem de forma disfarçada para o seu computador e dentro dele esconde vários programas nocivos. Então você instala um cavalo de Troia, achando que é um programa inofensivo, e dentro dele vem esse backdoor para liberar uma porta que deveria estar fechada. E aí o firewall, quando ele vê que a porta foi aberta, ele não tem mais o que fazer. Não, beleza, se está aberto, eu vou deixar o programa passar, tá bom? Então, quando a questão falar sobre backdoor, você vai procurar essas palavrinhas: retorno do invasor e abertura de portas, né, que deveriam estar fechadas, ok? Já o ransomware, nós temos aqui justamente o que eu disse para vocês, aquelas palavrinhas-chave, né? Ele é usado para fazer uma extorsão. Como? Ele sequestra os seus dados, tá? Geralmente fazendo uso de criptografia. Então ele faz um bloqueio no seu acesso e vai aparecer uma imagem tipo essa daqui, ó. É um exemplo de ransomware, onde ele inclusive bota um relógio, né? Aquela coisa bem terrorista mesmo, que é para te dar uma pressão ali para você fazer o pagamento, senão você não vai ter mais acesso aos seus dados. Inclusive, hoje esse é um dos tipos de malware que mais causam prejuízo no mundo, tá? Tem um relatório aí do FBI, né, que é a Polícia Federal Americana, que colocou aí na casa de bilhões de dólares causados aí de prejuízo com as empresas, porque elas querem ter acesso de volta, então não resta outra opção a não ser pagar. E às vezes até pagando, eles acabam não reestabelecendo, né? Então, fica essas palavrinhas-chave, tá? Ó, de sequestrar os dados, cobrar um resgate, e esse pagamento, geralmente, ele vai ser pedido em criptomoedas, ou seja, em Bitcoin, porque é muito mais difícil de você rastrear. Se você faz um pagamento, sei lá, uma transferência bancária, faz um Pix aí, né? Então, tem vários mecanismos para você descobrir onde esse dinheiro foi parar e, por consequência, encontrar quem fez esse golpe. Agora, criptomoeda não, já é mais difícil, é uma moeda que ela é descentralizada, né? Não existe um banco central para ela, então também pode vir esses termos, ó, Bitcoin, tá? Criptomoedas, e você já relaciona também ao nosso ransomware. Tá legal? Beleza? Então, vamos seguir aqui para a questão 4. Com referência a conceitos de proteção e de segurança, julgue o item subsectivo. Então, mais uma vez aqui a respeito de segurança, agora ele diz assim, ó: caso um usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com o Trojan, lembrando que o Trojan é o nosso cavalo de Troia, esse que eu falei para vocês aí na questão anterior, beleza? Em inglês, ele chama Trojan Horse, ou simplesmente a banca pode chamar de Trojan. Então, caso o usuário tenha recebido, né, arquivos com o cavalo de Troia em seu conteúdo, e esses arquivos estejam em uma mídia de armazenamento local, por exemplo, no seu HD, no SSD, tá guardado lá no seu computador, em sua estação de trabalho, recomenda-se a utilização de um IDS. O que é um IDS? É um sistema de detecção de intrusão, né? Aí está em inglês, mas é isso que ele significa, para realizar a limpeza dos arquivos.
outra questão que o nosso gabarito está errado. Não se usa IDS para você remover Trojan, tá? O que é que acontece? Existe um programa que com certeza você conhece, já ouviu falar, usa no seu computador, chamado de antivírus. Pessoal, anti significa que é algo contrário, né? Então, eu estou dizendo que é um programa que é contrário a vírus. Ele foi criado lá atrás com essa ideia de combater vírus, tanto de forma preventiva, não deixando o vírus instalar no seu computador, como também de forma repressiva. Então, já fui infectado, como é que eu removo esse vírus? Usando o antivírus. Só que ele é criado originalmente para combater vírus. Uma época em que nós só tínhamos vírus ou que o vírus era o principal problema. Ao longo do tempo, foram surgindo outros programas maliciosos, como, por exemplo, o Worm, que é o verme, o próprio Cavalo de Troia, o Spyware, que é um programa espião, tá certo? E aí o pessoal começou a criar programas para combater essas pragas. Então, por exemplo, criaram o anti-Spyware, o anti-Trojan, o anti-Worm, ou seja, começaram a criar programas para combater especificamente cada um desses problemas. Só que aí chega um momento que as empresas de tecnologia, elas olham e dizem assim, por que que eu vou ter agora 10 programas separados para combater isso aqui, sendo que muitas vezes eles se misturam. Tem vírus hoje que atua como o Worm, como o Spyware, né? Não existe uma cartilhazinha bem definida no mundo do crime, né, pessoal? Vou criar um vírus, não, vou fazer com que ele atue só como vírus. Não. Na prática, tem vírus que mistura características de cavalo de Troia e por aí vai. Claro que na nossa prova vale o que? A teoria. Então você tem que aprender, e isso você estuda, né, nas aulas aí sobre segurança da informação, a característica de cada um deles. Mas o que que acontece? Hoje, você tem os programas que combatem isso aí, chamados de anti-malware. Anti-malware, combate a maioria desses programas maliciosos aí. Só que esse nome não é vendável, né? Ninguém vai dizer assim, olha, me compre esse anti-malware. Tem gente que não sabe nem o que é malware. Então, eles continuam usando o que? A palavra antivírus. Então, é muito comum você encontrar em questões de prova que, para remover um cavalo de Troia, você deverá utilizar um antivírus. Tá certo isso? Ok, tá certo. Tá? Não é o IDS. Tá? O termo correto, mesmo se a gente fosse usar, seria o quê? Anti-malware. Mas, se vier antivírus, a gente aceita. Por quê? Porque ele realmente é um programa hoje que combate essas pragas virtuais. Agora, o IDS, ele tem outro significado. Não é o que a questão está falando. Na verdade, você vai encontrar dois mecanismos de segurança que caem em prova, né? Que é o IDS e o IPS. Os dois, eles têm, na sua essência, a função... originalmente, eles fazem basicamente a mesma coisa, mas tem uma diferença entre eles. Eles são sistemas de detecção de intrusão. Na verdade, o IDS, né, é um sistema de detecção de intrusão, e o IPS ele é um sistema também para combater uma intrusão, mas ele é um sistema preventivo. É aqui que está a diferença. Então, são sistemas de segurança, só que um vai atuar só na detecção e o outro na prevenção. Ou seja, na prática, como é que funciona? Tem até a figurinha aqui dos dois cachorrinhos, que é para você, um cachorrinho, o outro um cachorrão aqui, né? Que é para você entender como é que funciona ele. O IDS, ele é um sistema passivo. Como assim? Ele vai ficar monitorando o tráfego da rede da sua empresa, ou da rede que chega ao seu computador, e quando ele identificar uma atividade suspeita, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar um alerta. Ele vai te alertar, ele vai te dar notificações, né? Isso para a pessoa lá responsável pela rede. Que é o que faria um cachorrinho desse, ó, um pug, né? Se alguém tenta invadir a sua casa, um cachorro desse tem o poder de combater a invasão, de prevenir a invasão? Muito difícil, né? A não ser que seja um cara com fobia a cachorro, né? Que qualquer cachorro vai assustar ele. Mas ele pode alertar. Ele pode começar a latir e chamar a atenção das pessoas, né? Que tiver alguém ali na casa, e aí sim essa pessoa vai tomar as medidas necessárias. Então, o IDS, ele é um sistema de monitoramento, onde na hora que ele percebe uma situação estranha na rede, ele gera alerta, para que seja verificado o que é aquilo. É diferente do IPS. Aqui eu tenho um pitbull que ele não vai simplesmente alertar. Não. Se ele perceber uma invasão, ele vai partir para cima e estraçalhar o cara. Então, nesse caso aqui, ele é um sistema que também monitora o tráfego, mas ao identificar a atividade suspeita, o que é que ele vai fazer? Ele toma uma medida para bloquear. Ele vai prevenir aquele ataque. Então, ele tem ações que são ativas.
não precisa esperar que venha uma pessoa, um funcionário da empresa para tentar evitar a invasão. Não, ele por si só já aciona aí uma série de mecanismos que evita a pessoa lá invadir o sistema da empresa, da questão lá que a prova abordar, tá certo? Então, o IDS, ele vai relatar essas atividades, né, detectar, aqui faltou um C, ó, detectar e relatar as atividades maliciosas, e o IPS ele também vai detectar, só que ele vai bloquear, ou seja, ele vai prevenir aquela ação. Por isso que ele é um sistema ativo e o IDS ele é um sistema passivo. Ah, mas ele vai remover vírus? Não é essa a função. Ele só bloqueia o acesso daquela invasão, se for o IPS, e no caso do IDS ele só gera alertas. Beleza? Tranquilo? Vamos aí para a próxima questão, que agora nós vamos falar a respeito das redes, né, de uma maneira mais específica aqui, ó. No que se refere a redes de computadores, julgue o item a seguir. Aqui nós vamos falar a respeito da pilha de protocolos, mais especificamente no modelo TCP/IP. Aqui eu já tenho um erro. Ele diz assim, ó, a pilha de protocolos TCP/IP de 5 camadas. Ei, não é 5 camadas, tá? O TCP/IP ele tem 4 camadas, enquanto que o modelo OSI tem 7 camadas. Alan, eu não sei nem do que é que você está falando, camada, TCP/IP, modelo OSI. Pessoal, para você entender o que seriam esses modelos de camada, pensa o seguinte, ó. Para você transferir a informação de um computador até outro computador, muitas vezes do outro lado do mundo, né? Você usa, por exemplo, aí serviços como Instagram, WhatsApp, muitas vezes você está se conectando com um outro computador lá nos Estados Unidos, né? Que é onde ficam os servidores da Meta. Então, esse processo ele é complexo. Existe uma série de etapas. Então, para facilitar o desenvolvimento, o avanço das redes, eles criaram modelos que dividem esse envio de informações em etapas diferentes, tá? E essas etapas, no lugar de chamar a etapa, eles só mudaram o nome para camadas, porque é como se fosse uma relação vertical. Você tem aqui o aplicativo, manda informação para o sistema operacional, que manda para o hardware do equipamento, que manda para o switch da rede, que manda para o roteador, que manda para os cabos de rede. Aí lá, quando chega no destino, ele vai voltando. Chegou pelo cabo de internet, aí vai para o roteador, vai para o switch, vai para a placa de rede do computador, vai para o sistema operacional até chegar de volta no aplicativo. Então, por isso que eles usam a palavra camada, mas entenda como sendo etapas do processo, para que a informação ela saia de dentro do aplicativo que você está usando, por exemplo, o WhatsApp, você está conversando ali. Na hora que você aperta enviar, tem que ser feita uma série de transformação naqueles dados, para que eles sejam de fato enviados pela rede, pela internet, até chegar no destino. Então, eles têm 2 modelos criados para exemplificar esse processo. Eles dividem em 7 etapas, ou 7 camadas, que é o que nós chamamos de modelo OSI, e nós temos um outro modelo que é dividido em 4 etapas, ou 4 camadas. Então, cuidado, não é 5 camadas. Então, só por isso aqui, se você souber só isso, você já teria a questão errada. Só que ele continua insistindo no erro, quando ele diz assim, ó, que o modelo TCP/IP de 5 camadas e a pilha do modelo OSI tem em comum a camada física, de enlace, de rede, transporte e aplicação. Então, vamos ver aqui, ó, quais são as camadas que ele tem em comum. Ó. Aqui é só para você entender, como eu disse para vocês, esse modelo de camadas seria comparável a você enviar, por exemplo, uma encomenda pelos correios. Você não pega ali, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma loja aí que vende produtos eletrônicos, aí você vende um notebook. É só pegar o notebook, botar numa sacola e ele já vai para o destino? Não, né? Você vai ter que colocar esse equipamentozinho, por mais que ele esteja numa embalagem, numa outra embalagem própria para os correios. Aí você vai, né? Se você é uma loja, você vai agrupar um monte dessas embalagens, colocar numa embalagem maior. Aí você leva essa venda que você está fazendo para uma agência dos Correios. Aí lá na agência dos Correios ele vai fazer todo o processo de triagem, levar para o transporte, né? Pode ser um caminhão, pode ser até avião. Aí depois chega lá do outro lado, né? Do destino, ele vai separar um outro processo de triagem até finalmente esse pacote ser mandado por um carteiro e chegar na mão do
destinatário. Então, de forma semelhante, você pode pensar que acontece algo parecido quando você está se comunicando na internet. As informações, elas têm que sair do seu computador, passar por várias etapas, passando por equipamentos diferentes, antenas, até chegar lá no destino. Então, eles dividem isso em processos de etapas diferentes ou camadas diferentes, que é exatamente o que nós vamos falar agora. Ó. Então, nesse caso aqui, os dois modelos que nós temos é o modelo OSI e o modelo TCP/IP. O modelo OSI é o modelo de referência que tem 7 camadas. Ele foi um modelo assim mais foi o modelo inicial, digamos assim, né? E na implementação da internet, eles resolveram meio que simplificar. Não, 7 camadas, tá, 7 etapas é muita coisa. Vamos fazer a internet funcionar só em 4. Então eles reduziram a quantidade de camadas, mas seguindo o mesmo propósito das redes, tá? Então o que aconteceu? No modelo OSI, ele tem a camada que tá ao contrário, tá? Deixa eu corrigir aqui, ó. A imagenzinha ela tá invertida. Por quê? Porque a numeração ela vem de baixo para cima. Ó. Então aqui é a camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6 e aqui em cima a aplicação é a camada 7. Então, o que era a aplicação, a apresentação e sessão no modelo OSI, quando eles foram fazer a internet funcionar, eles simplesmente, não, vamos chamar tudo isso aqui de aplicação. Juntou as três, né? E simplificou o processo, virou uma camada de aplicação. Alan, por que é chamada aplicação? É porque aqui está justamente quem? Os seus aplicativos. Então, quando você está acessando um site com o seu navegador, com o Chrome, por exemplo, com o Edge, qualquer navegador, quando você está usando um aplicativo de mensagem como o WhatsApp, você está nessa primeira etapa aqui, tá? Você está nessa primeira camada. É onde estão seus aplicativos, por isso que o nome aqui vai ser a aplicação. Aí logo mais abaixo vai vir aqui a camada de transporte, né? É aqui, por exemplo, onde vai atuar os nossos protocolos TCP, que faz o controle da transmissão, e o UDP, que é aquele protocolo de datagrama que você utiliza, por exemplo, para transmissões de streaming, né? Aquelas transmissões ao vivo. Eles atuam nessa etapa aí, tá? Logo depois vem a camada de rede, que no modelo TCP/IP ele chama de internet. É aqui que atua, por exemplo, o nosso roteador, né? O roteador é só lembrar, ele é utilizado para conectar redes diferentes, por isso que ele atua nessa camada de rede ou camada de internet, que também é um exemplo de rede. Logo lá no final, aí vai vir quem? Os equipamentos como, por exemplo, switch, hub aqui mais embaixo, os cabos de rede. Então, esse modelo ele facilita o desenvolvimento de equipamentos, de rede, de programas. Por quê? Se eu vou criar um programa para concorrer com o WhatsApp, eu não preciso me preocupar com todas as etapas do processo. Eu só preciso me preocupar com essa camada aqui e com a próxima, porque eu vou levar uma informação para a próxima camada. Da camada de transporte em diante, quem tem que se preocupar é as empresas que vão atuar nesse protocolo, é a empresa que vai criar o roteador, tá entendendo? Então, isso facilita, inclusive, a indústria, né, que fabrica aí equipamentos, que fabrica aí, desenvolve programas para atuar na rede. Então, qual é o problema da nossa questão aqui? Ele está dizendo que são modelos que têm a mesma, que tem a quantidade de camadas diferente, né? Ó, ele falou que é 5 camadas no modelo TCP/IP e, na verdade, você tem aqui, ó, ele tem aqui dizendo que são 5, né? Quando, na verdade, você tem aqui 4, tá certo? Além disso, ele está dizendo que a camada comum é a de física, enlace, rede, transporte e aplicação. A física enlace, de fato, ela é combinada, né? No caso aqui, ele está dizendo que tem em comum. Elas são combinadas em uma só, então não está correto aqui, tá? E a camada de rede se transforma lá em internet. A de transporte, essa sim é a mesma. E a de aplicação, no caso do modelo TCP/IP, a aplicação ela já abrange não só a aplicação do modelo OSI, mas também a de apresentação e também de sessão. Então, nosso gabarito aqui está errado por conta
dessa numeração aqui, que não é 5 e 5, 4, e também dessa comparação aqui entre as camadas, ok? Pessoal, nessa mesma prova, ele volta a falar aqui ainda sobre essa parte de protocolos, né, das camadas. E aqui ele diz assim, ó, ainda sobre redes, né? Na comunicação entre dois dispositivos na internet, nós temos aqui a figura de quem? Do protocolo IP. Aí ele diz que o IP especifica o formato dos pacotes que trafegam entre roteadores e os sistemas finais. Isso aqui está certo, tá? Vamos entender isso. O IP, ele pode aparecer na nossa prova, digamos assim, de duas formas. Primeiro, ele pode falar a respeito do endereço IP. O endereço IP, ele serve para fazer essa identificação entre os dispositivos. Entenda o endereço IP como se fosse o RG do computador, tá? Vamos botar um CPF, né, que até a própria escrita do IP até lembra um pouco o CPF, né, quando é na versão 4. Então, imagina o endereço IP como se fosse o CPF do computador. Exemplo, tem IP assim, ó, 192.168.0.10, né? Então até parece um pouquinho, faltou só o traço aqui no final, com dois números, né, para virar aí um CPF. Mas entenda que todo computador que está conectado em rede, não só o computador, mas roteadores e outros dispositivos, eles precisam ser identificados para que a informação ela saia de um lado para o outro. A gente pode também comparar isso como sendo um número de telefone, né? Toda linha de telefone, para você conseguir fazer aquela ligação, tem que ter um número. Então o IP ele serve para fazer isso nas redes, tá? E aí, claro, existem hoje duas versões de IP. Existe a versão 4, que é mais antiga, a gente está numa transição entre a versão 4, chamada de IPv4, que foi essa aqui que eu escrevi para vocês, e existe a versão 6. Ele já pulou do 4 para o 6, tá? Que é o IPv6, beleza? Tem aí diferenças, características que não cabe aqui nesse momento a gente falar, porque senão a aula vai ficar muito grande, mas em outra questão ou em outra aula eu trago mais explicações para vocês sobre isso. Agora, além de fazer essa identificação, nós temos o protocolo IP, né, que significa justamente a sigla Protocolo de Internet, Internet Protocol. Que este protocolo, ele, além de fazer essa identificação das máquinas, ele também vai ser responsável pelo formato dos pacotes. A informação, quando ela é enviada pela rede, vamos imaginar que você está, por exemplo, assistindo um vídeo lá do YouTube, né? Aliás, daqui do YouTube, né? Você está assistindo essa aula. Esse vídeo, ele não é enviado o arquivo inteiro. Na verdade, isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça. Ele é desmontado em pedacinhos, né, ó, como se fosse aqui um quebra-cabeça, e esses pedacinhos é que vão ser enviados pela rede. Quando chegar lá no destino, aí eles vão ser o quê? Remontados. Então, esses pedacinhos aqui a gente chama de pacotes. São pacotes que são transferidos pela rede. E, inclusive, eles podem pegar caminhos diferentes, né? Você tem aqui, por exemplo, um computador que vai se conectar a outro via rede, internet. Só que ele não vai direto. Então, ele se conecta a outra rede aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Então, ele vai, ó, ter vários caminhos que ele pode fazer, ó. As redes que a gente usa na internet são conectadas a milhares de roteadores, né? Milhões de roteadores. Então, pode ser que uma parte da informação que você está mandando, ela faça esse caminho aqui, ó. Venha por aqui, depois para cá e chega aqui no destino. Uma outra já pega essa outra rota aqui. Então, esses pedaços aí, sabe aquele filme Homem de Ferro? Não sei se você já viu, que sai uns pedaços da armadura voando para tudo que é lado e depois junta? É tipo aquilo ali, tá? Então, as informações elas vão ser transferidas pela rede em pacotes. Quando chega no destino, esses pacotes são remontados e, se tiver tudo ok, volta a informação original. Se tiver faltando um pedacinho, é solicitado o reenvio daquele pacote que faltou. Então, quem define esse formato dos pacotes é o protocolo IP, tá certo? Ó, quando você vai enviar um pacote IP,
ele tem essa estrutura aqui, ó. Isso aqui é a estrutura de um pacote IP. Ele tem várias partes que vai junto desse pacote. Por exemplo, aqui ele vai definir qual é a versão. Lembra que nós temos duas versões? Se é a versão 4 ou é a versão 6 que você está usando? Nesse pacote também vai ter informação sobre o tamanho do cabeçalho. Aí aqui tem várias informações mais técnicas que também eu não vou entrar em muitos detalhes não, porque senão vai perder um pouco aí o objetivo do nosso vídeo, né? Mas aqui, ó, tem, por exemplo, informações sobre o tempo de vida daquele pacote, por quantos roteadores ele pode passar. Tem aqui dentro o IP de origem, de onde a informação está saindo, qual o IP de destino. Tem uma série de coisas que ele vai trazer aqui dentro, ó, identificação, tamanho total e no final vai ter os dados que ele está carregando. Então, todo esse negocinho aqui é o pacote IP que será transferido pela rede. Então, quem determina esse formato é o IP. Por isso que o nome é pacote IP, tá certo? Então, aqui a nossa questão, né, ó, voltando para cá, onde ele diz que na comunicação entre dois dispositivos, o IP é quem especifica o formato dos pacotes que trafegam entre os roteadores, né, são os roteadores que conectam as redes e os sistemas finais, ou seja, sai de um computador e chega até o outro. Então, sim, aqui está tudo certo. Nosso gabarito, então, é como certo. Vamos para a questão agora de número 7. Saímos um pouco desse lado aí mais ligado à parte de redes, de protocolos, né? Lembrando, pessoal, que na nossa prova de concurso da Polícia Federal, você tem muitas questões com um nível técnico um pouquinho mais elevado, tá, pessoal? Então, quando você estiver estudando para a PF, você vai focar muito mais nessa parte de tecnologia da informação, né? Vai falar aí sobre banco de dados, programação, redes, que é um pouco sobre isso que eu estou trazendo aqui nessa aula, e vou trazer algumas outras questões um pouquinho mais avançadas, tá? Nas próximas aulas, vamos ver aí questões de programação, de banco de dados, mineração de dados e por aí vai. Tudo que tem lá no seu edital, a gente vai trabalhar um pouco aqui. Mas também tem algumas questões que se assemelham um pouco mais com aqueles outros concursos mais tradicionais, né? Não são tantas, mas a gente tem questão de Excel, de sistema operacional. E nessa questão também, lá de 2021, olha só o que a questão trouxe aqui a respeito do Excel. Ó. Se um usuário recebesse a planilha Excel a seguir, somente com os dados contidos na coluna A e B, e necessitasse preencher a coluna C, em vez de digitar manualmente os dados, ele poderia, para fazer o referido preenchimento, digitar o conteúdo. Aí ele diz assim, ó, primeiro, só voltando aqui, ó, ele está falando que nesse exemplo você só teria informações da coluna A e da coluna B, que seria a sigla do estado e depois o estado por extenso. Aí ele diz que ele precisa preencher essa coluna C. E o que é que eu tenho na coluna C? A junção dessas duas informações, ó, separadas aqui com um hífen. Aí ele diz que no lugar dele digitar tudo de um por um, ele pode digitar o primeiro, que é acre, tracinho AC, na célula C1, aqui ó, coluna C, linha 1, e selecionar, depois aqui C1, e pressionar o botão preenchimento relâmpago, tá certo? Preenchimento relâmpago. Então, o que faz esse preenchimento relâmpago? Melhor do que só explicar, eu vou mostrar aqui para vocês na prática o funcionamento dessa ferramenta. O preenchimento relâmpago, ele é utilizado quando você quer replicar padrões em outras células. Então, aqui eu posso fazer exatamente o que ele disse na questão. Ó. Vou colocar aqui a sigla AC, traço, e a palavra ACRE. Vou selecionar aqui, de novo, C1, vou vir aqui em dados e vou clicar em preenchimento relâmpago. Olha o que foi que ele fez para mim. Ó. Ele já repetiu o padrão aqui de cima para as células abaixo. Alan, como assim? Eu peguei, digitei exatamente o que tem aqui, coloquei um hífen e digitei o que tinha aqui na frente. Então, ele entendeu que essa informação é referente a essas duas células aqui. Tem que ser digitado exatamente igual. Se você errar uma coisinha, ele já não vai entender. Então, ele já faz isso para as outras. Ele vai justamente pegar essa informação, colocar o mesmo tracinho que eu coloquei aqui e escrever depois a palavra aqui da frente. Então, por isso que o nome é preenchimento relâmpago. De forma extremamente rápida, você já vai replicar um padrão de preenchimento. E aqui, detalhe, tá? Ó, você também já vai anotar aí o atalho, que é a tecla Ctrl mais a letra E, beleza? Ctrl E é o nosso preenchimento relâmpago.
Tá legal? Tranquilo? Então, nesse caso, nossa questão está ok, né? O gabarito aqui está certíssimo. Marca aqui. Vamos para a questão agora de número 8. No Linux, o comando pwd é utilizado para realizar a troca de senha das contas de usuários do sistema. Ação que somente pode ser realizada por um usuário que tenha determinados privilégios no ambiente para executá-lo. Você lê essa questão, a vontade de marcar certo é grande, né? Por quê? Porque faz todo sentido, né? Ele está falando aqui de um comando que é para realizar a troca de senha das contas dos usuários de um sistema e que essa ação ela é limitada, não é todo mundo que pode fazer. Só pode fazer o usuário que tem o quê? Determinados privilégios, que é o que nós chamamos no Linux, né? A questão ela fala aqui sobre o Linux, ó. No Linux você tem dois tipos de usuário, tá? Você tem o usuário que tem total controle do sistema, total controle, ou controle total, que no Windows a gente chama ele de administrador, né? Só que no Linux a gente vai chamar ele de super usuário. O super usuário, o nome já está dizendo, é um usuário com superpoderes. Então ele pode fazer o que ele bem quiser lá dentro. E existe ainda um termozinho em inglês para ele, que é o usuário root, tá certo? Root é o nome desse usuário. E se você estiver lá no terminal de comandos do Linux, onde você pode usar o sistema mediante comandos do teclado, ele é representado pelo símbolo do jogo da velha. Agora, o outro usuário que é limitado, ele é chamado no Linux de usuário comum. Beleza? Não tem uma palavra em inglês, mas tem um símbolo para ele que é o símbolo do cifrão. Então a questão ela parece fazer muito sentido, né? Quem troca a senha é quem é o superusuário, é quem tem determinados privilégios. Qual é o problema então, Alan? Por que eu não vou marcar como certo? O problema está bem aqui. A palavra-chave é essa. Existem dois comandos no Linux que são muito parecidos, mas têm funções diferentes. Nós temos aí o PSWD, dois S, e você tem o PWD. O PSWD, esse sim altera a senha, tá certo? É só você lembrar, quem é da época aí do videogame, né, quando você tinha que desbloquear alguma coisa lá nos jogos, ele pediu password. Pessoal, password é palavra passe. É um outro nome que se dá para senha, né? Senha é uma palavrinha passe ali, uma série de caracteres que você vai usar para desbloquear, para destravar, para fazer alguma coisa lá. Então, esse password, ou passwd, é o comando do Linux para você alterar a senha. Agora, o pwd, não. O pwd, ele vai listar o diretório atual. Como assim? Lá dentro do Linux, você pode estar numa pasta chamada concursos. Só que você quer saber qual foi o caminho completo que você fez para chegar até essa pasta concurso. Então, você digita o pwd, aí ele vai dizer, ó, o caminho completo foi o diretório raiz do Linux, que é essa barra aqui. Aí depois você estava lá na pasta home, depois a pasta, por exemplo, com o nome do usuário, Alan, depois uma pasta chamada 2025, que é o ano atual, depois uma pasta chamada concurso. Ou seja, ele mostra o caminho completo que você fez para chegar até a pasta que está aberta, certo? Então, PWD, ele é usado para mostrar o diretório, que é a pasta, né, o caminho da pasta que você está no momento. Então, cuidado nesses detalhes, né, porque, como eu disse para vocês, como é uma questão do estilo certo ou errado, qualquer palavrinha já muda totalmente o nosso gabarito. Tranquilo? Vamos aí para 9. Se, quando o acesso ao sítio, Alan agora está falando de sítio, de interior, que negócio é esse? Isso aqui não é novidade para muitos, né? Mas tem gente que ainda não sabe. Sítio é a mesma coisa que site, tá, pessoal? Sítio, no nosso português, significa lugar. Lugar. Só que a gente usa aqui no Brasil, né, nosso português brasileiro, mais para identificar um lugar no interior. Mas o sítio
É um lugar. E um site, ele é o quê? Um lugar na internet. É um lugar virtual. Então, a Sebrasp, né? E outras bancas também, né? Não só ela, não é só exclusivo dela, mas ela usa muito essa palavrinha sítio, porque ela quer ver se você realmente está ligado em todos esses detalhes. Então, às vezes, só o uso da palavra sítio já confunde a cabeça do candidato, né? Então, quando ele diz assim, ó, quando o acesso ao sítio, ou seja, ao site, aí você tem esse endereço aqui, ó, https www.gov.br/pf/ptbr. Na versão mais recente do Google Chrome, for visualizado o ícone de um cadeado cinza, e ao lado da URL, o símbolo em questão estará sinalizando que este ambiente refere-se à intranet. Alão, o que é uma intranet? É a rede interna da Polícia Federal. Isso estará correto? Negativo. Não tem nada a ver, tá? Esse símbolo de um cadeado, ele significa outra coisa. Na verdade, é para reforçar que você está fazendo uso deste protocolo chamado de HTTPS. O que acontece é que os sites, para eles serem transferidos de um local para outro, ou seja, para que o site ele saia lá do servidor onde ele está hospedado e chegue até o seu computador, seu celular, tem um programa que faz essa transferência, né? Na verdade, esse programa é o que nós chamamos de protocolo. Existem vários protocolos aí, cada um com a sua função. Então, o protocolo de transferência, vamos usar o termo correto dele, né? De hipertexto. É exatamente o significado, tá? Ó, Hypertext Transfer Protocol. Ou, traduzindo aí pra gente, né? Porque a questão, às vezes, ela traz no enunciado a própria tradução mesmo, aqui, protocolo de transferência de hipertexto. Ou a banca pode falar também que é um protocolo de transferência de quem? De site, ou de sítio. Ele pode falar que é o protocolo que carrega o site, que permite você acessar o site. Então, falou de um protocolo relacionado a esse carregamento, transferência de um site ou de um sítio, é o HTTP. Só que tem um detalhe. O HTTP, quando ele é criado, ele não tem um mecanismo de segurança nessa transferência, no sentido que, quando você transfere esses dados pela rede, lembra que a nossa internet ela passa ali por várias redes, né? Vários roteadores, ó, você vai para cá, até chegar no destino, ó. Você vai fazer realmente ali um emaranhado de caminhos ali para chegar até o destino. Pode ser que no meio do caminho tenha bem aqui um gaiato ouvindo, ou seja, monitorando a rede para tentar interceptar as informações. Então, o que é que eles fizeram? Vamos proteger essa transferência. Aí eles criaram uma nova versão do HTTPS, do HTTP, que é o HTTPS. Esse S aqui é justamente de segurança, né? Security em inglês. Que significa o quê? Que agora essa transferência ela está protegida por criptografia. E essa criptografia, mediante os protocolos SSL ou o TLS, são eles que garantem essa criptografia, agora vai te proteger na transferência, tá? Não é que o site que você mandar não possa ter um vírus, alguma coisa nesse sentido, mas quando você usa o HTTPS, significa que nessa transferência você está protegido. E mais, esse cadeado, além de reforçar que está sendo usado o HTTPS, ele vai indicar que o site possui um certificado digital, que é justamente para garantir a autenticidade daquele site, né? Vai ser atestado que aquele site ali ele é legítimo, beleza? Então não tem nada a ver com intranet, ele só reforça esse acesso que você está fazendo no maior nível de segurança, mediante essa criptografia e reconhecida através desse certificado digital. Só que aqui tem um detalhezinho que é o seguinte, ó, recentemente o Google ele alterou lá no Chrome, vou abrir aqui o meu navegador para mostrar para vocês, ó. E agora, esse símbolozinho de um cadeado, ele não aparece mais na frente da URL. Aparece um outro símbolo, tá, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então você tem agora, ó, esse símbolozinho aqui e essas duas bolinhas, né, com a barrinha aqui.
como se fosse botões de configurações ou acesso a configurações. Por quê? Porque aqui, sim, quando eu clicar, aí ele vai me mostrar mais informações. Ele vai mostrar, por exemplo, a configuração dos sites, os cookies e dados que esse site pode coletar. E aqui, sim, é que ele mostra o ícone do cadeado e dizendo, ó, a conexão ela é segura. Se eu clicar aqui, aí ele vai dizer, ó, sua conexão é segura, né? Por exemplo, senhas, números de cartão de crédito permanecem privados quando são enviados para este site. E aqui, se eu quiser verificar as informações do certificado, ó, dizendo que ele é válido, ó, aí ele vai dizer os detalhes sobre esse certificado, quem emitiu, qual é a validade, né? Os certificados, eles têm uma validade, né? No caso aqui dos sites, geralmente, 1 ano. Beleza? Então, tem esse pequeno detalhe. Os outros navegadores, não. Ó, deixa eu voltar aqui pro Edge, ó. Eu estou no Edge, eu vou abrir o site aqui do Google. Aqui ele mantém, tá? Ó, no Edge, tá bem aqui na frente. E o Firefox também mantém. Então, só esse pequeno detalhe, né? Porque a questão, ela fala sobre o Chrome e não tá mais aí na frente da URL. Ah, então quer dizer que tá errado? Pessoal, essa questão ela é de 2021, né? Então, se vier numa questão mais recente, eu ainda, tá? Vou dar minha opinião aqui para vocês. Eu ainda marcaria como certo, tá? Por quê? Porque as bancas, às vezes, não seguem ao pé da letra, ipsilitse, né? O que tá lá no programa. Às vezes, ela comete esse pequeno deslize. Se ela falar que, aliás, certo nada, né? Tô conversando com vocês aqui pensando em outra coisa. A questão tá errada porque ela tá dizendo outra coisa, né? Ela tá dizendo que o símbolo do cadeado é relacionado à intranet. Não, tem nada a ver com isso. Mas se ela falar que esse símbolo de um cadeado identificado na frente da URL, né? Esse na frente é o que pega, né? Mas entenda, esse cadeado relacionado à segurança do site, mediante a criptografia, mediante o uso do HTTPS, tá? Ó, e mediante o certificado digital, aí sim está certo, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, como ele está falando outra coisa que tem nada a ver, falando de intranet, não, isso não é verdadeiro, então o gabarito aqui é errado. E aí nós vamos para a questão 10, nossa derradeira questão aqui da aula, onde ele fala também sobre os navegadores. Aí aqui ele está dizendo o seguinte, ó, a versão atual do Google Chrome dispõe de um recurso que permite avisar o usuário sobre a possibilidade. Ele está dizendo que o Chrome ele tem um recurso que pode avisar o usuário sobre a possibilidade dele estar utilizando uma combinação de senha e um nome de usuário comprometido em um vazamento de dados, em um site, né, de novo a palavrinha sítio, ó, ou um aplicativo de terceiros. E isso é verdade, tá certo? Hoje, pessoal, não só o Chrome, tá? Os navegadores principais, eles têm um serviço de gerenciamento de senhas, né? O Chrome tem, o Edge tem, onde você pode deixar gravado as suas senhas. Você entra no Instagram, para você não ter que ficar colocando toda vez aquele usuário e senha, você pode salvar no próprio navegador. Então, ele faz esse gerenciamento da sua senha. É claro que quando você salva essas senhas no seu navegador e você precisar ver essa senha, por exemplo, ele vai pedir uma senha principal. Tá? Geralmente pode ser, inclusive pode ser utilizado o serviço de login biométrico do Windows. Então eu tenho, por exemplo, minhas senhas estão gravadas no meu navegador. Se eu tentar ver qual é essa senha nas configurações, ele vai pedir um PIN do meu computador, ou então ele vai tentar ler aqui a minha face. Eu tenho uma webcam, ele vai ler aqui o meu rosto, se tiver ok, aí ele desbloqueia. Justamente para que ninguém chegue no seu navegador e veja a sua senha sem autorização. Então, ele tem esse serviço de gerenciamento de senha. E ele vê, ele compara, né? Essas empresas são gigantescas, têm banco de dados, e eles conseguem comparar com vazamentos de senhas de usuários de outros sites. Então, de tempos em tempos, acontece esses vazamentos, alguém invade um site e consegue coletar esses dados. E aí ele vai te avisar, olha só, é bom você mudar essa senha, é bom você mudar aqui esse nome de usuário, porque isso está rodando aí na Dark Web, né? Em fóruns aí de invasões e tal. Então, sim, isso é verdadeiro. Ele tem essa ferramenta de gerenciamento de senhas que, inclusive, vai fazer esse alerta, né, a respeito de vazamento de dados. Beleza? Pessoal, fechamos aqui as nossas 10 primeiras questões a respeito da PF. Revisão aí para o concurso da Polícia Federal.
mas serve também para outros concursos, tá? Se você vai fazer aí concursos que não é da PF, mas é da Banca Sebrasp, e essa aula serve demais, assim como as outras que eu vou trazer aqui no canal. Então, se você chegou até esse momento, eu acredito que você gostou da aula, né? Deve ter gostado aí da explicação. Se esse é o seu caso, eu peço que você deixe aqui o seu like, isso vai ajudar aqui no crescimento do canal, vai me proporcionar também trazer mais vídeos para vocês, tá? E se você quer a parte 2 desse vídeo de correção de questões da Sebrasp voltados para a PF, deixa aqui nos comentários que é para eu saber que você está gostando, que você quer mais conteúdo como esse, beleza? Pedir também para você se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve, ativa as notificações que aí você vai receber os lembretes do YouTube, né, quando sair aí os novos vídeos. Tranquilo? Pessoal, então é isso. Agradecer aí a vocês que acompanharam aqui a aula. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo encontro.